Bom, vamos lá. Nós vamos agora para o nosso primeiro painel da manhã. Nós vamos ter 4 painéis hoje ao longo do dia. E esse é o primeiro super especial. Então, pegando um pouquinho do gancho que a gente teve dessa última palestra, que foi incrível da Bia, a gente falou sobre experiência, a gente falou sobre emoção, como que a gente consegue trazer com os nossos eventos a emoção de quem está assistindo. E, sem dúvida, como que a gente consegue conectar a nossa marca ao nosso propósito, o significado da nossa marca. E pensando sobre isso, esse tema traz muito sobre significado. A gente pensa muito, é um tema que, sem dúvida, a gente tem que reforçar e voltar a falar sempre. Já foi tema do Mice Meeting do ano passado, e agora a gente volta com o tema de ESG. É um tema... A gente até conversou sobre o ano passado, né, Rô? Não é mais uma tendência, é uma necessidade. E para falar desse tema, e para falar também sobre como podemos aprender a ser melhores ainda no tema ESG, eu vou chamar ao palco o Hélio Brito Júnior. O Hélio, ele é CEO da DMC Negócios de Impacto e, desde o ano passado, ele é fundador e CEO da SG Pulse. Para essa conversa, nós teremos ao palco também a Denise Ottoni, de Almeida, e a Cláudia Pereira. Denise é gerente de eventos e promoções na Ádio, e a Cláudia Pereira é gerente de eventos e serviços à força de vendas na AstraZeneca do Brasil. O palco é de vocês, gente. Bom dia a todos. Obrigado por virem. E inspirado aqui na Mice Band, Take Me to the Place I Love. Quem aqui ama fazer eventos? Olha, só tem louco nessa sala. Que vocês estão aqui gostando dessa loucura? Mas vamos lá. Bom dia, tudo bem? Eu queria começar esse painel fazendo uma pesquisa, uma enquete aqui com todos que vocês estão presentes, numa escala de 0 a 10. Quem se considera entre até 5 no seu... Quanto eu acho importante colocar ESG nos eventos? Quem acha até 5 é importante? Quem acha que o ESG está acima de 5 no grau da importância dos eventos? Né? Olha só que interessante. O uso de materiais renováveis e certificados, cultura local, condições justas de trabalho. Quem aqui já trabalhou mais de 12 horas num evento? Quem aqui recebeu hora extra por trabalhar em evento? Olha lá, tem uma mãozinha levantada aqui, uma só. Outra lá no fundo, ó. Só 2 mãos levantadas. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu fazia Páscoa para Craft hoje nem existe mais, eles pagavam hora extra. A gestora de eventos, a Adriana, ela foi desligada da Craft, porque estourava o budget pagar hora extra para os freelas. Eu fui lá, fui freela, carreguei muita caixa de ovo de Páscoa lá com eles. Mas é isso, ESG é muito mais do que a gente cuidar de usar o carpete ou de usar box trans no lugar de madeira. ESG também é sobre transparência, ética, gestão de dados, cumprimento de leis. No final, ele é básico, ele é intuitivo, a gente já sabe o que é ESG. É aquilo que a gente quer praticar no nosso dia a dia para as nossas vidas. Ele não precisa ser tão complexo e um bicho de 7 cabeças. Como a Juliana Patti diz, é começar pequenininho, pega 4 coisinhas e vai, dá os primeiros passos, né, João? E como a Vivi gosta, cadê os carpetes? Eu quero combater o uso de carpetes. Por ela, os carpetes seriam banidos da cenografia. E eu sou o amante da causa das
garrafinhas, por que a água tem que vir em garrafinha, ou em lata, ou em caixa? No final de contas, ela está sendo transportada de caminhão, né? Com uma cadeia de suprimentos de mais de 15 categorias, 500 mil eventos por ano, somos mais de 25 milhões de profissionais da indústria de live marketing. O poder capilar que a gente tem de trazer melhores práticas para o mercado é enorme. E eu queria aqui perguntar para a Denise, lá na Adium-D, como que vocês têm aplicado o ESG nos eventos? Bom dia, pessoal. Roberta, obrigada pelo convite. Foi ótimo vir para cá e encontrar tanta gente do mercado, fornecedores, às vezes mais que fornecedores, amigos, né? Então, uma oportunidade única. Na Adium, a gente começou em 2022 com a criação formal de um comitê, né, com a participação do gerente-geral da companhia, criou-se subcomitês e começaram as ações. Então, a gente tem ações que envolvem a empresa inteira e nós, em eventos, começamos a ver o que era possível fazer. Mas, quando a gente começou a pesquisar e ver o que dava para fazer, a gente viu que muita coisa precisava gastar mais. E é um primeiro momento, né? Você gasta mais, mas você está ajudando o planeta. Uma empresa que cuida da saúde das pessoas deveria também cuidar da saúde do planeta. Então, o que eu posso dizer para vocês é que hoje eu, a Dani que está aqui, a Ju que trabalha conosco, a gente faz muito menos do que a gente gostaria. Mas aí eu acho que sou do time ali da colega que falou, pega 4 pequenas ações e começa, né? Então, a gente já começou com a história da água, as tampinhas, a coleta na última convenção, coleta das tampinhas, que parece que é pequeno, mas não é, que a gente já salva e separa a garrafa da tampinha e faz doação. A gente já começou a cuidar da cenografia. Então, aqui um exemplo pequeno, a gente teve na última convenção, na sala de doenças raras, eles fizeram uma cenografia que replicava um museu. Estava ligada à estratégia do produto. E era lona, né? Então, quando terminou aquele evento, a gente pegou aquela lona, transportou para São Paulo, levou para uma entidade que tinha lá profissionais que foram remunerados para fazer as bolsinhas, necessaire, bolsa de mercado. E essa ação custou R$5.000. A gerente de produto estava disposta, investiu R$5.000 nessa ação, e foi lindo, porque agora a gente já tem um case de sucesso para mostrar. Mas nem sempre o meu cliente está disposto a dispor de R$5.000, que é um valor tão pequeno, mas o fato é que acontece. Eu lembro na época que a linha de tecnologia também não era considerada em eventos, ela era cortada. Hoje em dia, no pós-pandemia, todo mundo percebeu a importância da tecnologia, das plataformas, e hoje essa linha ela está nas planilhas. O ESG vai acontecer isso. Eu tenho certeza que daqui a uns anos a linha de ESG ela vai ser uma linha que vai ficar na planilha, porque o ESG vem da gente. Quem aqui acha que é importante ter ESG nos eventos? Levanta a mão, por favor. É democracia, é o que a gente acabou de ver na palestra anterior, né? É um movimento que vem do povo, vem de baixo para cima. Então, a gente está colocando o ESG cada vez mais forte. E a Cláudia, como que está sendo lá na AstraZeneca? Vou contar para vocês. Primeiro, obrigada. Cadê a Rô? Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Para a gente, na AstraZeneca, é um desafio enorme a questão do ESG, até porque a gente faz 6.000 mini-meetings no ano e 600 grandes eventos para a área médica e marketing. É muita responsabilidade. E, indo nessa linha, eu acho que antes um pouquinho de falar das nossas ações, a nossa pauta aqui ela é tão importante porque ela é uma pauta da ONU, né? Se a gente for olhar lá em 2030, teremos uma discussão relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, mais do que a gente falar de ESG em eventos,
é como a gente se conecta com a ODS, com as 17 diretrizes que temos. Então, lá a gente fala de erradicação da pobreza, a gente fala de fome zero, a gente fala de ter uma comunidade e cidades sustentáveis, a gente fala de redução de desigualdade, que a gente sabe que ainda tem muito, diversidade e inclusão e tantas outras pautas que se conectam com o ESG. Então, não tem impacto ambiental sem você olhar para impacto social. E não tem nada disso se você não tiver uma governança muito bem sedimentada. Então, a gente procura sempre olhar para os 3 pilares. E com esse volume todo de eventos, é claro que a gente está tendo que plantar uma floresta aí no Vale do Paranapanema. Então, a AstraZeneca está também com essa ação, não só ligado à emissão de gás carbônico, mas também toda a nosso compromisso com a pauta de ESG. E aí a gente tem a questão de tudo que a gente olha, né, no lado ambiental nos nossos eventos, na localização do evento, no local. Então, a gente consegue fazer eventos em grandes locais que têm um mindset de ESG, mas mais do que isso, né, quando a gente não tem, como que a gente também olha para esse local? E uma estratégia também de design de local, né? Então, esse ano a gente fez, consolidado em São Paulo, os eventos, muito olhando também para isso, e muito se falou aqui em desafio de budget, nós temos lá desafio de cota de carbono. Então, a gente também tem o controle de cotas de carbono dentro da AstraZeneca, é um processo também que a gente está implementando lá. Também olhar muito para a questão dos palestrantes, a gente olha muito para os palestrantes que vêm internacional, adoramos trazer speakers internacionais, né? Mas como que a gente olha também para isso? Eu não sei se vocês sabem quantos 1.000 quilos de carbono é emitido quando você emite uma passagem aérea internacional. Bom, a gente tem aí aproximadamente uns 7.000 quilos de carbono, se você estiver falando de uma classe premium, né, de um voo. Então, acho que vale muito sentido olhar para isso, quanto a gente consegue trazer esse palestrante de maneira virtual, como nós estamos aqui, fazer uma transmissão do evento. Então, a gente também olha sob esse viés. E a questão também de inclusão, né, e diversidade, a gente trazer muito esse impacto social nos nossos eventos, né, independente da sua cor, da sua raça, da sua etnia, mas sim olhando das suas limitações físicas, mas sim olhando o quanto você consegue estar ali e contribuir né, com profissionalismo para os eventos. Então, essa é a linha que nós traçamos para a ESG como estratégia independente. Nós temos aí nossas agências, parceiros, muitos devem estar aqui, mas a gente discute diariamente como a gente cria a nossa identidade ESG, como a gente vai com a nossa identidade, né? E aí construindo isso, obviamente, junto com os nossos parceiros. Então, é assim que a gente desenhou aí a nossa estratégia. Legal. A semana passada a gente estava com o grupo do Capitalismo Consciente e a Lígia da Heineken, diretora de sustentabilidade, estava trazendo um ponto importante, que ESG também é comunicação, porque ela tem um viés duplo, porque é o seguinte, a gente precisa comunicar a cultura ESG, como a gente leva a questão de diversidade, a questão do carbono, aquecimento global, o uso de materiais renováveis para frente, com todas as diversidades e dificuldades, né, Roberta, tentar neutralizar um evento de 180 pessoas para a Alemanha, sai um custo enorme, e como a gente briga por essa verba dentro da companhia, e também, e depois, como comunica isso sem estar fazendo greenwashing e sem estar fazendo social washing? Queria falar um pouquinho desses conceitos, porque é sobre branding também. Não adianta a gente criar uma série de políticas e uma série de atividades e comunicar elas sem que elas sejam verificadas ou auditadas ou terem toda uma esteira de verdade por trás. Eu vou trazer 2 exemplos rápidos que estão acontecendo no Brasil agora. A Polícia Federal acabou de quebrar um esquema importante de
venda de crédito de carbono na Amazônia. O cara estava derrubando terra e vendendo crédito de carbono. Ele estava grilando terra e vendendo crédito de carbono. iFood e Itaú compraram crédito de carbono desse pessoal. Estão sendo investigados pela Polícia Federal. Eles não estavam envolvidos em grilagem, mas eles foram envolvidos na investigação. Então, é muito sério o posicionamento que a gente, gestores, agências, a gente tem que zelar pela marca. E tem um viés ali que pode dar uma escapada fora do controle. Isso está acontecendo com o Itaú, está acontecendo com o iFood agora, por causa de um estelionatário que está lá na Amazônia. E ele pegou Verra. Para quem não sabe, Verra é a maior instituição global de certificação. Ele estava vendendo crédito de carbono Verra. Então, é um lugar ainda que está sendo regulamentado, né? Assim como os nossos freelas, estava conversando com a Ana agora há pouco, a Ana Lima, da Beringer, os nossos freelas, eles não têm legislação, não têm sindicatos, trabalham 12, 14 montadores, carregadores nos eventos, galera dormindo em cima de caixa, né? Então, a gente tem muita coisa, e ESG é muito maior, né, do que apenas essa questão do meio ambiente e superficial. E trazendo para você de novo, Denise, qual que é a sua dor? Qual que é a maior dor que você tem como gestora, dentro da sua companhia, uma multinacional? Conta para a gente, o que está doendo aí nessa questão de ESG para você? É engraçado porque eu vou responder a sua pergunta, mas já vou pegar o gancho de algo que você falou agora, nesse momento, que tem que vir de nós, né? Tem que vir de baixo. Então, acho que hoje a minha maior dor é não ter um top-down, é não ter um gerente geral falando para um gerente de marketing. Olha, não interessa se você gosta ou acha bonito ou não o pallet, a madeira reaproveitada, de reflorestamento. O importante é o que a gente está ajudando o planeta, o que a gente está economizando, o que a gente está deixando de matar da natureza. Mas essa é a dor, mas eu acho que aí tem o contraponto. Eu posso sentir, sim, essa dor, mas eu posso fazer meu papel, de fazer o movimento de baixo para cima, de incomodar, de trazer ideia, de trazer os valores. Um dia eu consigo cativar aqui um gerente, no outro 2, e quem sabe no final do ano, no ano que vem, a gente está com a empresa toda movimentada para isso. Porque é muito mais do que um gosto pessoal, né? Quando eu ouço um gerente falando, então, mas eu não gosto, eu acho tão feio, eu acho tão rústico. E aí você respira, né? E fala, bom, como é que eu vou responder educadamente a esse comentário, né? Que é muito mais do que o gosto pessoal. Mas eu acho que a gente tem que ter essa luta, não pode desistir. O importante, acho isso, né? Tem uma dor, mas também tem uma resiliência. A gente podia mostrar para ele a foto do SXSW, que é o maior festival de cultura da inovação no mundo, e lá a cenografia é cortina preta pendurada com, parece negócio de varal. E a tela, está lá a tela, cortininha preta, não tem uma lona impressa, mais meeting, não tem nada disso, é pano preto, né? Assim, não vamos julgar, mas eu acho que é uma prática que está tendo lá nos Estados Unidos, e não sei se vai chegar aqui ou não, não é o ponto aqui, mas e lá contigo, lá na AstraZeneca, qual está sendo a sua dor, como que você vê os próximos passos? Eu acho que aqui é legal esse painel, porque tem 2 níveis, né, de cultura organizacional e aceitação, mas mesmo assim, como estão as dores lá? Acho que o grande desafio vai muito na linha que a Denise colocou também, né, em relação a como você traz a importância do ESG nos eventos. E aí a gente foi por um caminho mais democrático também. O time está aqui, meu time, a Tayane e a Mari, estão aqui comigo. E o caminho democrático que o time instituiu foi: vamos criar um pacote básico de ESG. Querendo ou não, né, o time de marca, nós iremos para os nossos eventos como uma decisão muito discutida nas nossas reuniões com um pacote básico, que é
O local tem que ser um local que tenha também, né, os mindsets de ESG, que use materiais recicláveis, e olhe também muito para isso. Temos que ter inclusão e diversidade, temos que usar materiais que são recicláveis e sustentáveis, e temos que ter acessibilidade. Então, basicamente, a gente definiu esses 4 pontos, e tendo ou não budget, é assim que a gente vai com esse pacote que a gente chama do básico. E aí, dependendo da complexidade do evento, isso pode evoluir para você ter mais uma gestão de resíduos nos eventos, ou você tem uma ação maior que envolve uma ação social e emocional dentro do evento também, né? Então, a gente tem a oportunidade de fazer isso muito mais nas nossas convenções. Então, na última convenção, a gente teve, né, toda a questão de uma plenária sustentável, feita de papelão, ganhamos aí um prêmio Latam por conta disso, mas também uma ação social muito bonita, muito emocional e muito impactante, que foi a montagem das cadeiras de rodas. Então, essa ação, a gente tem toda a organização de fazer essa ação acontecer, e ela impacta tanto o voluntário, que está ali montando as cadeiras de rodas, né, que recebe ali o chassi, as rodas, o encosto, o assento, e a pessoa testa a cadeira de rodas, né? Então, ela precisa estar bem montada. E quem é beneficiário dessa cadeira de rodas? Então, nessa situação, foi a comunidade local de Atibaia que recebeu a APAI, e nós vimos, né, essa ação acontecendo ali em loco. Então, não tem como esquecer, né, uma criança que ela estava indo para a escola com uma cadeira de rodas muito velha, e, enfim, recebeu essa cadeira aí de rodas que a gente construiu, e foi uma ação muito bonita, muito impactante. Acho que valeu cada minuto. Mas tem a questão da comunicação que você falou, né, Hélio, muito importante, porque qualquer ação que você vai fazer, seja de doação de alimentos, qualquer uma dessas que tenha mais a parte emocional envolvida, precisa ser muito bem comunicada, porque às vezes as pessoas vão para um evento e levam ali dentro da sua bagagem a sua roupa de verão, de calor, de inverno, o que quer que seja, mas se você pede ali 1 quilo de alimento, talvez você tenha que lembrar, né, que é importante você levar. Lá na DMC, a gente fez agora uma viagem de incentivo para a Amazônia. E dentro da interação com a comunidade ribeirinha, a gente descobriu ali a necessidade que eles precisavam se conectar, precisavam de Starlink, precisavam de alguns equipamentos para que aquela escola pudesse entrar no digital. E foi lindo de fazer a doação. Embora o assistencialismo ele tenha um viés muito ruim, que o assistencialismo ele é muitas vezes, você não está ensinando a pescar, né? Você está dando peixe. Mas existe uma discussão muito grande em torno do assistencialismo, que está dentro do pilar S, né, que às vezes a pessoa precisa daquele empurrãozinho, né? Quando a gente fala de inclusão, diversidade, como que faz esse empurrãozinho inicial, mas para ensinar a pescar, né? Então, acho que essa também é uma ideia importante a trazer de conceito aqui, principalmente para quem está no lado da agência. Eu quis trazer esse exemplo porque a agência também pode buscar soluções, né, para as várias questões que estão nos eventos. A gente desenvolveu lá na ESG Pulse, o que a gente faz lá na ESG Pulse, contando um pouquinho, a gente pegou todas as normas técnicas da ABNT, da ISO, e traduziu elas em atividades práticas para a cadeia de suprimentos de eventos. Então, seja agência, seja cliente, seja cenografia, equipamentos, AIB, hotéis. A gente acabou de certificar o Malai Manso, Ícaro está aqui, certificado Resort, estamos certificando o Rena, Maera está aqui, certificamos o Marriott Guarulhos em ESG. Como que eles lidam com o lixo orgânico, como eles fazem com a água da chuva. São 120 itens que são analisados de melhores práticas nos 3 pilares. Olha o poder de capilarização que é ver o time lá do Malai, na Chapada,
aprendendo um monte de coisa que eles não imaginavam, porque na hora que eles recebem um checklist, tem o sim e tem o não. O não é o que eu ainda não estou fazendo, é um roadmap incrível. Claro, está aqui, olha, trouxe até para mostrar para vocês, a gente transformou em cartas, e a gente está implementando esses workshops em agências, em clientes, e aí você separa, faço, não faço, faço, não faço, e você separa tudo que não faço, você já tem o que eu não vou fazer nunca, porque tem coisa que o Brasil talvez ainda não esteja dentro das normas técnicas apto a, mas tem coisas do não que você pode implementar e levar como um roadmap de desenvolvimento da área de eventos, da agência, do hotel, da empresa de cenografia, whatever. Então, eu acho que isso aqui foi disruptivo e ajudou muito a gente na DMC, agora o outro boné da DMC, é engraçado ficar com os dois bonés, ajudou muito o time da DMC também a navegar nesse ambiente e trazer novas soluções, porque é sobre solução, é sobre criatividade, é sobre pensar intuitivamente o que a gente pode trazer para a prática, né? Para você, o que seria o teu sonho? O que seria aquele lugar ali que, nossa, que bonito fosse se os meus eventos fossem assim? Sonhando alto aqui. Então, mas acho que não é nenhum sonho, né? Eu acho que a gente tem que acreditar que vai chegar lá. Que se não seja eu, que já estou mais no finalzinho de carreira, mas quem está dando continuidade, né? Que a gente possa fazer tudo que é possível para aquele evento. Quer dizer, dentro daquele evento, tudo que for possível implementar, que a gente consiga implementar. Eu queria só pegar o gancho que você falou de comunicação, porque lá na empresa, a gente, como vocês viram, a gente ainda trabalha, está bem no comecinho, faz poucas coisas, mas outro dia a gente resolveu fazer um comunicado, né, um tipo de uma newsletter da área, comunicando o que a gente já estava implementando de ESG. Porque as pessoas falam, vocês não fazem propaganda do que vocês fazem, né? Vocês estão sempre correndo, a gente não sabe. Eu falei, quer saber? Agora é o momento. E aí fizemos esse comunicado, você sabia? E agora estamos pegando o gancho e soltando, você sabia, né, periódicos, que a gente, obviamente, não manda para a empresa inteira, mas manda ali para as áreas mais próximas com as quais a gente interage. E aí a gente fez do ESG. Então, olha, já mudamos o copinho do café no buffet do stand. Então, trabalhamos com fornecedor e a gente está fazendo um copinho mais ecologicamente correto. Colocamos a lixeira reciclável e combinamos com ela que ela vai dar a destinação correta, ou dentro do centro de convenções, ou que ela recolha e leve. E aí falamos também do uso de material. O que a gente está colocando no stand? É lona, é painel de LED? Como é que está esse material? Carpete, por incrível que pareça, tem uma cliente me pedindo carpete no stand. E eu falei, bom, se o médico virar um cafezinho de café um copinho de café nesse carpete, como é que vai ficar o nosso stand, né? Barata andando no dia seguinte, e aí a gente está mudando isso. Então, acho que comunicar é legal, e a gente começou a fazer isso, então eu quis compartilhar, porque eu acho que muitos de vocês podem fazer isso nas empresas de vocês, e acreditar sempre. Eu acho que é de pequenininho, eu não tenho vergonha de dizer que a gente está pequeno, está começando, mas a gente está insistindo. E eu acho que isso que é importante, né? Legal. E para você, o que um sonho de consumo, um sonho de ESG para a AstraZeneca? Eu acho que, assim, antes temos que sonhar grande, mas antes disso, para mim, o mais importante é a conexão, é a mudança de mindset, porque a gente começou com ESG focado em sustentabilidade apenas, falando apenas de sustentabilidade, sem olhar todos os pilares de ESG. Então, para mim, o sonho é conexão, é mudar mindset, não é fácil. É uma questão que é dia a dia, é um trabalho de formiguinha, a mudança cultural. E não é só dentro da empresa, é quando você se conecta com seus fornecedores, é quando você se conecta com seus clientes, é quando você se conecta com toda a classe que a gente se conecta. Não é? Então, assim, como que a gente faz isso? Como que eu sei que uma coisa impacta na outra? Que impacto ambiental impacta em
social na sociedade. E como que tudo isso, sem uma governança, não há sustentabilidade. Então, assim, é como que a gente conecta as coisas. Diariamente, você tem que pensar sobre isso e trazer as pessoas para reflexão sobre isso. Então, para mim, esse é o sonho. Como que você vai mudar a mindset? É cultural, é com treinamento, é um desafio diário, é um trabalho de formiguinha, e principalmente acreditar em um propósito. Quando você tem um propósito, sim, você tem total condição de acreditar que o mindset vai ser transformado. Então, assim, olha quantas coisas a gente falou aqui que não tem a ver com emissão de CO2. Tem a ver com um universo de coisas que a gente possa trabalhar e que a área de eventos, ela né, a colega falou aqui muito da questão da brand, né? Ela vai muito além da brand. Ela vai como uma área que é um motor de fazer essas coisas acontecerem. Então, como cada um de nós que estamos aqui temos esse engajamento de saber que, sim, a gente está na linha de frente de ESG. Estamos, né, com todos os desafios que a gente tem pela frente. Então, é isso. Obrigada. Sonhos ambiciosos, né? Mudar o mindset, mudar o como a gente vem fazendo o capitalismo, né? Esse capitalismo que vem aí da Revolução Industrial, para um capitalismo consciente, um capitalismo para o stakeholder, o capitalismo para nós, porque, na verdade, todos nós aqui, o Ícaro, que é de hotel, eu que sou de agência, vocês que são clientes, estamos na mesma tempestade. A gente só está em barcos diferentes. Um está na canoa, outro está numa lancha, outro está no veleiro, mas a tempestade é a mesma. A gente tem o prazer de estar aqui nesse planeta, convivendo nesses 50, 60 anos juntos. E o que a gente pode fazer como comunidade de 25 milhões de profissionais, com mais de 14 categorias de profissionais, que muitas vezes não estão tendo seus direitos básicos atendidos, como carga horária, remuneração, agência financiando multinacional, a um custo de capital de 24% ao ano. Vocês podem pegar aí uma caneta e pensar, se o teu prazo de pagamento é 3 meses, divide 24 por 4. Está lá o custo do capital daquela agência, não paga o FII. A agência está trabalhando de graça para o CFO. Não paga o FII, o custo do capital. Eu orcei no Itaú, semana passada, 24,1% ao ano custo de capital para a DMC pegar R$1 milhão. Foi a minha cotação para poder trazer um número para vocês aqui. 24%. É o custo do capital. Então, quando o prazo de pagamento é para 90 dias, para 120, a agência pagou o Ícaro 3 meses antes para reservar o hotel dele. Não é assim, Ícaro? Cadê a Kellen? Kellen, não é também? A gente não tem que pagar, a companhia aérea acho que não está aqui, mas a gente emitiu o bilhete e pagou. Começa a contar daí o custo do capital. E vai até quando o cara resolve tirar a PO da gaveta e aprovar a PO, e aí que começa os 90 dias. Então, eu já vi evento ser financiado por mais de 6 meses. Cadê o custo do capital sendo aceito pelo CFO, que ganha o bônus fazendo isso com toda a cadeia? Então, também ESG saber que o custo do capital é de 24,1% ao ano. Claro que o CFO não é comigo. Vocês toparam o prazo de pagamento. Claro que topamos. Não tem outra alternativa a não topar? Qual é a alternativa que tem? Não tem. Quer funcionar, quer operar, quer ter o evento acontecendo, essa é a regra. Práticas de mercado. Ou é assédio moral corporativo? É um tema bastante delicado, mas precisa ter luz a esse tema, porque ele está acontecendo há anos.
sob o termo práticas de mercado. Né? Deixa eu ver se eu recebi perguntas aqui A linha ESG deve estar no briefing como essencial e não opcional, igualmente ao planejamento financeiro? Então, a gente está colocando ainda como opcional, mas a gente gostaria de experimentar, né? Porque acho que hoje já existe opção para a gente só ficar dentro de fornecedores e espaços ESG. Eu acho que o mercado já oferece isso. Então, sim, acho que dá para mudar. Dá. E com vocês lá, como que você acha? Sim, um pouco do que eu comentei, né? A gente tem ali o nosso pacote básico de ESG, então concordo totalmente. Se não tiver no budget, coloca e segue, né? É importante. Boa. No final do evento, a gente vai pedir e recolher os crachás para reciclagem. Não estamos usando o crachá de plástico, de sementes, estamos usando o crachá de papel. Qual que é o problema do papel? Papel é item renovável, né? É uma árvore. No estado de São Paulo, a gente está perdendo espaço de cerrado e Mata Atlântica para as fazendas de eucalipto. Então, o custo de usar papel, embora gere oxigênio, mas a gente está perdendo mata nativa. Qual é a maior pressão que a gente tem em cima do bioma amazônico hoje em dia no agro? É soja e milho para alimentar gado, alimentar porco. Então, a luta vegana, a luta vegetariana, o cardápio vegano, o cardápio vegetariano também é sobre não impactar o bioma amazônico. Quando a gente tira a carne do nosso cardápio, a gente não está aqui porque somos veganos. A consciência por trás do não uso de carne no cardápio é sobre como a gente não impacta o bioma amazônico. Quanto menos carne, menos devastação, menos queimada na Amazônia, no Pantanal, para a criação de gado. Então, muitas vezes as lutas também, as causas, elas não são tão percebidas. Né? Não, o vegetariano é chato, o vegano é chato. Não, por trás tem combate a desmatamento, combate a deixar índio sem terra. Né? Lembrando que a gente não descobriu o Brasil, a gente invadiu o Brasil e tomou. Lá no Canadá, a gente fez um projeto de voos de hidroavião. O Canadá, lá na área de Vancouver, Ilha Vancouver, aquela região tem muito essa situação dos povos originários. E eles estão num nível de devolver a terra, de recuperar a identidade dos povos originários e respeitar toda essa história, meio que pedindo desculpas e tentando puxar o atraso e trazendo a cultura deles de volta. Foi o que a gente fez lá no Rio Solimões também, no Rio Negro, quando a gente levou um grupo de uma empresa que consome muito milho para fazer seus produtos, e a gente fez a viagem de incentivo no bioma amazônico. O que a gente criou de awareness para aqueles colaboradores daquela indústria, daquela companhia, sobre o quão legal é o bioma, quão legal é proteger os índios, estar lá convivendo, eles dançaram, aprenderam música, se pintaram, tal. Por quê? Porque a gente precisava trazer para aquela companhia que compra muito milho, vamos cuidar de não comprar milho na Amazônia? Vamos comprar milho em outro lugar? Né? Então, o ESG está um pouco além, ele está em lugares que a gente às vezes nem imagina que ele está. Então, esse exemplo dos outros pormenores de aonde o ESG pode ir, ele só pode ser levado em conta, quando se tem uma agenda corporativa. Muitas pessoas, outro dia estava com a Elô da Ampro, a gente estava lá no Comitê de Sustentabilidade, a gente discutindo que tal empresa desfez o seu comitê de ESG.
Nossa, eles desmontaram o comitê de ESG, de inclusão, que pena. O comitê ele é o começo. O próximo passo de maturidade corporativa é quando o comitê vira agenda. Aí ele não precisa mais de comitê. Porque quando vira uma agenda transversal na companhia, ele é tratado por todos. Muitas vezes, de nada adianta fazer um comitê se ele não tem força da liderança. Que era o que vocês estavam falando, Denise. Não tem mais essa coisa, eu sinto falta que não vem top-down, para a gente ter mais força para implementar. O meu sonho é que fosse top-down. E se ele virar uma agenda de todos nós? Então, eu queria aqui deixar acho que essa minha ideia, de pensar como agenda pessoal, política pessoal. Eu quero fazer isso acontecer. Eu estou fazendo isso, eu já tomei minha decisão há 2 anos atrás, quando eu comecei a investir na ESG Pulse e estudar muito norma técnica, umas coisas super chatas, que eu nunca me imaginei. Eu faço viagem de incentivo, eu gosto de viajar. Estou eu lá, debruçado, né, numa coisa de medir, como que a gente mede para evitar o greenwashing dos clientes, das agências, trazer melhores práticas para o mercado. É fundamental ter alguém isento de fora medindo tudo isso, porque traz isenção. Eu faço, eu meço, eu digo, não. Quando você tem uma entidade externa medindo, mostrando e apontando, estudando, eu acho que isso traz também seriedade e profissionalismo ao processo. Palavras finais? Não desistam, comecem, né? Mesmo que pequeno, mas comecem. Porque dá orgulho quando você vê que você caminhou um pouquinho, que você está implementando, que você está ajudando a comunidade. Você falou, lembrei de uma convenção que a gente falou, mandou um informe para a força de vendas. Pessoal, coloque na mala tudo que é roupa que vocês não estão usando e tal, independente de ser verão, inverno, coloca aí o que vocês querem doar e tragam para cá. E aí a gente colocou umas grandes caixas, todo mundo colocou lá aquele monte de roupas, e a gente chamou uma comunidade que o hotel mesmo indicou, entregou, fotografou, foi tão bonito, tão legal. Então, acho que é isso, não desistam, persistam, porque vai virar agenda, né? Quando você fala, eu tenho uma certeza que vai virar, que dá sabe assim, um quentinho no coração, a gente vai conseguir. Então, acho que é isso. E eu gosto desses seus insights, assim, muito fora da caixa, porque eu nunca imaginei isso, a questão do milho, do índio, faz a gente pensar, nossa, é muito mais do que é o que a gente está tratando aqui, né? Então, acho que valeu também o papo por conta disso. Cláudia. Para mim, a mensagem final é conexão mesmo. Parar de fazer atividades isoladas, pensar que ambiental impacta no social e social impacta no ambiental, trazer essas conversas para a pauta de discussão de todos os eventos, pensar no impacto dessa responsabilidade social e o quanto cada um aqui faz a diferença nesse tema, né? Não é mais do mesmo, é consciência mesmo. Então, essa conexão, acho que é importante. Imaginemos junto o dia que 25 milhões de brasileiros estiverem trabalhando em ambiente ESG. Obrigado, pessoal. Obrigada.